Os bancos são máquinas de criar dinheiro. Se a população está bem ou mal das pernas, não importa para eles, pois ao fim do dia, os cofres bancários estarão sempre cheios. E sabe quem é o maior financiador dos bancos? É você. A menos que você guarde o dinheiro que não pretende usar agora debaixo do colchão. Você provavelmente tem uma conta bancária, num banco físico ou digital. Porém, por mais que os brasileiros estejam utilizando cada vez mais os bancos, pela chegada dos bancos digitais ou criação do Pix, ainda existe um pensamento comum de que os bancos roubam o povo. Esse pensamento está enraizado na mente brasileira porque, para a gente, os bancos nunca passam por crise e sempre estão nadando num oceano de dinheiro. Por mais que também, por vezes, a população não compreenda totalmente a natureza e a função dessas instituições financeiras. Como nessa crise, por exemplo, quando os bancos estão tendo lucros recordes. Então, afinal, como os bancos funcionam? O que acontece se um banco falir? Os bancos estão realmente roubando o povo? Desde sempre, o ser humano buscou formas de armazenar sua riqueza. Mas foi no século XV, ainda na Idade Média, que o banco moderno, de forma muito similar à que conhecemos hoje, foi criado, sendo o primeiro conhecido na cidade de Gênova, na Itália. Os bancos têm duas funções primordiais. Servem para guardar o dinheiro das pessoas e emprestar dinheiro para quem precisa. Naturalmente, nós precisamos de um local seguro para armazenar o próprio dinheiro, como aquela parte do salário que não pretendemos gastar no momento. E esse dinheiro guardado em bancos se torna uma opção justamente porque essas instituições criaram, há muito tempo, uma forma para estimular as pessoas a guardarem seu dinheiro com elas: os juros. Uma vez que seu dinheiro está guardado no banco, ele estará rendendo de acordo com uma certa taxa de juros. Pode ser pouco? Pode, mas é melhor do que nada. Mais natural do que ter dinheiro para guardar é gastar mais do que se ganha, né? Boa parte dos empréstimos vem daqueles que gastaram mais do que tinham e não conseguem arcar com os custos disso. Se você não tem dinheiro hoje e precisa pagar algo amanhã, o banco é o local ideal para você solucionar esse problema, uma vez que ele provavelmente é o único que poderá te ceder um empréstimo. Essa é a função mais importante que um banco tem para a sociedade. Claro que ele não faz isso de graça. Um banco não é uma ONG, mas é assim que eles fazem para alocar o dinheiro, de forma que quem tem sobrando pode indiretamente emprestar para quem precisa, e quem precisa pode pagar juros para quem quer deixar o dinheiro guardado. O dinheiro que o banco recebe de quem quer guardar é o mesmo que ele usa para emprestar a quem precisa de crédito. Isso acontece assim: quando você deposita R$100 na sua conta em um banco, esse banco não é obrigado a manter todo esse valor com ele. Bem, você pode dizer: meu dinheiro está sempre na minha conta, até porque você tira seu extrato e ele está lá. E sim, ele está. E ele também está nos bolsos de alguém que precisou de um empréstimo. Seu dinheiro, que está na sua conta, o banco usa para emprestar para uma segunda pessoa, certo? Mas isso não para por aí. Essa segunda pessoa que pegou seu dinheiro emprestado pagou alguém. Então, seu mesmo dinheirinho foi parar nos bolsos de uma terceira pessoa. Mas essa pessoa não ficou por aí, dando mole com esse dinheiro. Ela provavelmente recebeu e depositou esse dinheiro em algum outro banco qualquer. Daí, se ela fez mesmo isso, esse outro banco vai usar esse mesmo dinheiro que você depositou no primeiro banco, no começo dessa história, e vai emprestar para uma quarta pessoa. E isso acontece o tempo todo. Toda essa confusão que eu descrevi aqui é chamada de efeito multiplicador bancário. O banco cria dinheiro a partir de um único depósito, mudando ele de mãos, ou seja, multiplicado. Essa função do banco também é essencial para a economia, para que o mundo não tenha uma quantidade fixa de moeda em circulação e para que a inflação não suba descontroladamente. Essa é uma outra razão pela qual os bancos são fundamentais para o funcionamento econômico do mundo moderno. Qualquer pessoa pode guardar seu dinheiro em um banco, certo? Certo. E em tese, qualquer uma também pode fazer um empréstimo, não é? Bem, a gente sabe que nem sempre é assim. Para terem uma certa garantia de que irão receber seu dinheiro de volta, os bancos utilizam notas de avaliação de risco e examinam todo o histórico de compras e pagamentos do cliente que está atrás de um empréstimo. Eles checam se a sua renda é compatível com o valor que você quer pegar emprestado, se o seu emprego é estável, coisas assim. Mas como sempre tem uma primeira vez, há a chance de alguém que sempre conseguiu ou quis honrar suas dívidas não faça isso mais. Assim, não é qualquer um que tem acesso ao crédito. Como não podem ficar no prejuízo, caso emprestem o dinheiro e nunca mais o vejam de volta, os bancos aumentam a taxa de juros
para todos os que pegam empréstimos, para compensar os riscos de não terem o retorno do dinheiro emprestado. É assim, quem pagou o empréstimo correto e pontualmente paga o preço de quem não pagou. Dessa forma, as análises de risco para determinar se um cliente é ou não um bom pagador e a taxa de juros são duas ferramentas importantes, sendo a última imprescindível para essas instituições financeiras realizarem empréstimos. O banco não vai ficar no prejuízo, isso é certo. Então ele recebe seu dinheiro através da cobrança das taxas de juros. O banco é o vilão. Muitos brasileiros têm esse pensamento, e isso é explicado pelos críticos dessas instituições, pelo fato de os juros, especialmente no Brasil, serem exorbitantes e até exploradores. Mas por que os juros no Brasil são tão altos? Quando o seu dinheiro é guardado no banco e está rendendo, é porque o banco está te pagando uma certa taxa de juros. Mas se você pegar esse mesmo valor que tem investido e emprestado no mesmo banco, você vai pagar uma taxa muito maior do que a taxa de juros que recebe sobre o seu rendimento. Em poucas palavras, você paga mais juros no empréstimo do que recebe sobre investimentos. Essa diferença da taxa de juros que o banco paga para que ele recebe é chamado de spread, mais conhecida como spread bancário. E o Brasil tem o segundo maior spread bancário do mundo, ou seja, os empréstimos no Brasil são muito mais caros do que em quase todo o mundo, graças a esse spread elevado. Para ter uma noção, o Brasil tem um spread menor somente que a ilha de Madagascar, lá na África. Mas por que nosso spread é tão alto? Os bancos querem nos roubar? Eu não diria bem isso. Novamente entra a questão de a taxa de juros ser elevada quando o banco quer deixar o dinheiro mais caro. Isso ocorre, por exemplo, em cenários de alta demanda, em crises, por exemplo, quando tem mais pessoas querendo pegar empréstimos do que pessoas com dinheiro para guardar no banco. Neste momento de crise, por exemplo, os juros pagos pelos bancos para quem queira investir também aumenta, para atrair mais pessoas para guardarem seu dinheiro no banco. Então, se quando a taxa de juros para empréstimo cresce, a taxa para investimentos também cresce. A diferença entre uma e outra, ou seja, o spread continua o mesmo? Não, porque o spread tem uma outra função muito importante. Ele também indica o tamanho do risco. E se você tem família grande, deve saber tão bem quanto os bancos como emprestar dinheiro no Brasil é um negócio extremamente arriscado. Graças à nossa inadimplência, o spread bancário brasileiro é o segundo maior do mundo. O próprio Banco Mundial apresenta o Brasil como um país de devedores. Quando se trata de recuperação judicial de crédito, de cada dólar emprestado, somente 13 centavos são pagos. A média mundial é de 34 centavos. Esse valor de retorno é tão baixo que joga a taxa de juros de empréstimo lá para cima. Por culpa dos outros, você paga muito mais, mesmo sendo um bom pagador. Mas segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, de todo esse valor do spread, os bancos lucram apenas 15% disso. A maior parte é culpa da inadimplência mesmo. O economista e colunista da Folha, Marcos Rambalducci, tem a tese de que não é que o brasileiro é mau pagador, mas que ele recebe crédito demais. Ou somos caloteiros contumazes, ou a forma que o crédito é oferecido e cobrado no Brasil está comprometendo a condição de pagamento. Ou seja, para o colunista o problema não está em quem não paga, mas em quem empresta. Ele diz que o sistema é injusto porque dá acesso ao crédito sem ligar para a capacidade de pagamento dos brasileiros. Todos nós temos 5 a 10 vezes mais acesso a crédito do que nos permitiria nossa renda. Com 2 ou 3 cartões, o brasileiro consegue R$50 mil, ele diz. Bem, acredito que esse tipo de pensamento apenas reforça o rótulo de mal pagador do brasileiro, já que para o colunista da Folha, é só não emprestar que iremos parar de dar o calote. Damos o calote porque nos dão a oportunidade. Sabendo que em muitos países o crédito é bem mais fácil que aqui e a inadimplência menor, percebemos que crédito fácil não justifica a inadimplência. Crédito fácil e falta de educação financeira, falta de controle dos gastos, sim. Também não acredito que o brasileiro que vai ao banco pegar um empréstimo já faça isso com a intenção de não pagar. Acredito sim que seja mais difícil pagar uma dívida se você não sabe calcular quanto realmente você terá que desembolsar caso atrase uma parcela, ou tem algum outro contratempo enquanto paga por ela. Com juros tão altos como os nossos, fica realmente mais difícil quitar a dívida. Juros altos levam a mais inadimplência, e mais inadimplência gera juros mais altos. É um ciclo sem fim. Então, agora que vimos que a atividade bancária é uma atividade mais arriscada que as pessoas geralmente pensam, surge outra questão. Bancos sempre dão lucro? Eles podem quebrar?
bancos são totalmente desenhados para não entrarem em recuperação judicial. Diferentemente das empresas comuns, que entram na justiça em busca de negociar suas dívidas com seus credores, os bancos não podem fazer o mesmo. Como vocês viram quando eu falei sobre o multiplicador bancário, um mesmo dinheiro que você deposita é emprestado para uma ou mais pessoas. E se todo mundo for sacar esse dinheiro, ao mesmo tempo, esse dinheiro não vai existir fisicamente. Se um banco entrasse em recuperação judicial ou pedisse falência, quase todos os seus correntistas correriam para sacar seu dinheiro e, obviamente, não haveria dinheiro para todo mundo, o que causaria uma grave crise. E a última coisa que um banco quer é que saia na mídia alguma especulação sobre falência, porque qualquer barulho nesse sentido já faria um banco falir. Sendo verdade ou mentira, a ideia de todos resolverem sacar o dinheiro de uma só vez é o pesadelo de qualquer banco, sendo ele saudável ou estando realmente quebrando. E quando algum banco liquida, o dinheiro das pessoas evapora? Ninguém mais recebe o que tinha guardado? Bom, o sistema financeiro também se prepara para isso. Os maiores e melhores bancos fazem parte do Fundo Garantidor de Crédito, que garante o pagamento ao correntista dos seus depósitos e investimentos. É como se fosse um clube de bancos sólidos, que decidem reservar uma quantidade de dinheiro, cada um para caso o pior aconteça com algum deles. Todos possam pelo menos salvar os clientes daquele banco. Os fundos garantidores ao redor do mundo foram todos criados como resposta às corridas aos bancos que acontecem quando vaza a informação de que algum banco pode falir. Existem bancos mais e menos confiáveis, pois existem aqueles que não estão no fundo garantidor, e se eles quebrarem, diga adeus à sua poupança. Vale você dar uma olhadinha no seu. Mas fique tranquilo, a maioria dos grandes bancos estão muito bem das pernas, principalmente no Brasil, batendo recorde de lucro atrás de lucro, não importa se estamos em crise ou não. Por muito tempo, as tarifas foram o carro-chefe das finanças dos bancos, a grande fonte de dinheiro que parecia inesgotável. Isso acontecia porque antes, os bancos cobravam tarifas para basicamente toda e qualquer operação ou serviço executado através dele. E apesar de hoje em dia ainda existirem tarifas para muitos, mas não todos os serviços bancários, essa modalidade de receita perdeu certa força no decorrer dos anos, principalmente com o surgimento dos bancos digitais, como o Nubank, que tem como um dos seus carros-chefes a promessa de ser zero tarifa. Mas essa dependência das tarifas já passou, e os bancos encontraram outras fontes de receitas. Apenas 20% dos lucros dos bancos brasileiros vêm das tarifas, e praticamente todo o restante vem da concessão de um tipo de crédito que, obviamente, conta com juros, que, adivinha só, também são bem salgados. A esmagadora maioria das receitas dos bancos aqui do Brasil vem da concessão de crédito rotativo, ou seja, das taxas de juros. Mas as taxas de juros que realmente exploram os clientes são as taxas do crédito rotativo, ou seja, o cheque especial. E o que seria isso? O cheque especial ocorre quando uma pessoa tem uma conta saudável e bem movimentada há algum tempo naquela instituição, com uma renda razoável. O banco, nesses casos, permite que o correntista tenha um limite para sacar maior do que ele realmente tem em sua conta. Isso serviria para emergências. Por mais que pareça uma mão na roda, muitas vezes o cheque especial pode arruinar a vida financeira de uma pessoa caso ela use essa ferramenta descontroladamente. Uma vez que o banco te concede acesso ao cheque especial, ele espera o pagamento no mês seguinte, ou menos. A partir daí, corre a taxa de juros do crédito rotativo, que é uma taxa assustadoramente exorbitante, pois no cheque especial os juros são abusivos. Primeiro, porque é como se ele fosse um empréstimo já pré-aprovado, fácil de usar. Depois, porque somente aquele banco no qual você já tem um histórico que vai te dar aquele limite de crédito com tanta comodidade na hora que você precisa. Como se fosse parte do seu saldo em conta, sem a menor burocracia. E o quão alta é a taxa de juros que os bancos definem livremente? É alta o suficiente para chegar na casa das centenas. O Itaú tem taxa de juros para o cheque especial de 8,36% ao mês, o que dá incríveis 162% de juros ao ano. O Bradesco não fica para trás e cobra 8,29% ao mês, passando também de 160% ao ano. O Banco do Brasil tem 7,86% de taxa, que apesar de menor que a dos outros dois, ainda é surreal, rompendo a marca de 148% ao ano. Mesmo a Caixa Econômica Federal, que é considerada um banco social, cobra 6,7% no crédito rotativo, resultando em 117% de juros ao ano.
Para você ter uma ideia de como os juros que o povo brasileiro paga são exageradamente altos, em vários países a taxa de juros para essa modalidade ao ano é de menos de 5%, o que seria correspondente a menos de um mês de juros do Itaú, por exemplo. E olha que recentemente foi estipulado um limite de juros do cheque especial na casa dos 8% ao mês, sendo que a média brasileira antes era de 12%. Apesar dos juros altíssimos, é comum ver pessoas que utilizam o cheque especial como uma parte normal de sua renda mensal, igual ao costume do uso de cartões de crédito para fazer as compras do dia a dia e juntar milhas e pontos. Com a vida financeira regulada, você consome muitos produtos e serviços financeiros dos bancos. E se você estiver com as finanças bagunçadas, acabará usando o limite do cheque especial, com os juros nas alturas, como parte da sua renda, fazendo o banco ganhar muito dinheiro a qualquer descontrole seu. Aliás, é com essa ideia que os bancos te dão ou aumentam seu limite de crédito especial, esperando seu descontrole financeiro, para assim ganharem mais dinheiro. Assim como o banco nunca perde, ele também sempre ganha. E o banco sempre ganha de você. Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8 mil com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. Jeff Bezos, o dono da Amazon, não quer só ser o dono de uma das maiores empresas da atualidade, ele quer ser o dono do mundo. E como ele já está fazendo isso, é o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!